vamos falar sobre Venezuela, porque olha, vem novidade por aí. O presidente venezuelano, que tomou posse agora, dia 10, Nicolás Maduro, anunciou a criação de uma comissão para avançar em uma reforma da Constituição. O líder chavista também disse que a Venezuela deve ter 10 eleições no ano de 2025. Não, preciso da Luciana Tadeu para explicar tudo isso para a gente. Bom, primeiro, o que é isso, 10 eleições em 2025? Conta tudo e depois eu te pergunto, você volta que eu tenho uma pergunta sobre a Constituição. Boa tarde, Lu. Tá bom, Débora, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, esse anúncio foi feito por Nicolás Maduro ontem no balanço anual que o presidente venezuelano faz diante da Assembleia Nacional, que é o poder legislativo da Venezuela. E aí ele disse justamente isso, que vai ter 10 eleições nesse ano, disse inclusive a gente precisa começar a organizar logo, senão não vai ter tempo. Prometeu 6 consultas populares, plebiscitos, disse então, confirmou essa previsão de que esse ano vai ter eleição para governadores, para prefeitos, para legisladores, para também conselhos municipais da Venezuela e mencionou isso, a questão do referendo para uma reforma na Constituição. Ele diz que muito provavelmente esse referendo vai acontecer nesse ano com a ideia justamente de alterar a Constituição que foi aprovada na Venezuela em 1999. Nesse próprio ato, Nicolás Maduro assinou justamente um decreto para criar uma comissão para redigir essa nova Constituição. E, Débora, curiosamente, quem vai presidir essa comissão para reformar a Constituição do país, pelo menos para propor o texto, né, que deve ser votado nesse referendo, é justamente Tarek William Saab, que é o procurador-geral do Ministério Público da Venezuela, um dos personagens mais temidos do país, justamente porque é quem decide pedir para o Poder Judiciário as ordens, os mandados de prisão contra os opositores. Ele está no centro aí dessa polêmica justamente pelas acusações de violações aos direitos humanos que são cometidas na Venezuela, quanto à questão dos presos políticos, Débora. E Nicolás Maduro diz que o indicou porque Tarek William Saab participou justamente da Assembleia Constituinte que levou à aprovação da nova Constituição em 1999. Então fez esse anúncio prometendo esse referendo aí entre esses 10 pleitos que ele anunciou para esse ano de 2025. Luciana, muito rapidamente, que a gente está bem estourado aqui, mas só para a gente entender. Então, quando a gente fala de uma nova Constituição e depois de como as eleições presidenciais aconteceram na Venezuela, dá para se preocupar com o nível de democracia, se é para aumentar, diminuir? A comunidade internacional se preocupa com o que virá dessa Constituição? Assim, sob o comando, né, do texto do procurador e, enfim, iniciativa de Maduro. A grande questão é que vai ser uma comissão presidida justamente por esse personagem tão polêmico, muito questionado interna e internacionalmente, justamente pela questão das prisões de opositores na Venezuela, mas não só isso, né? Uma proposta de discutir a Constituição, de propor um referendo para reformá-la por um presidente que também está sendo questionado. A legitimidade dessa posse que aconteceu na última sexta-feira, muito questionada justamente porque nunca apareceram as atas eleitorais que corroboram os resultados das eleições que, segundo o Poder Eleitoral, foram vencidas por Nicolás Maduro. Débora, ainda não há detalhes do governo sobre o caráter das mudanças que querem propor, o que sim tem sido discutido nos últimos tempos da Venezuela é que pessoas, por exemplo, que atentem contra a pátria, que tenham pedido sanções, que, segundo eles, sejam traidores da pátria, que não possam se candidatar a cargos na Venezuela. Então, sim, é possível que venha mais cerceamentos nesse novo texto da Constituição, mas Nicolás Maduro também falou em reformas econômicas para esse texto. Então, vai restar a gente acompanhar as sessões dessa comissão constituinte, que Nicolás Maduro diz que quer incluir todos os setores da sociedade, inclusive migrantes, lembrando que tem 7 milhões de migrantes venezuelanos que saíram do país na última década, então a gente vai ter que acompanhar para ver o caráter das mudanças que o governo venezuelano vai propor.